Você está demitido. Fica comigo que hoje você vai aprender absolutamente tudo sobre como demitir alguém. Aí você pode falar, Lucas, como demitir alguém? Por que isso é relevante? Gente, isso é muito relevante. Você aprender, você é empresário, você é empresária, você que é profissional liberal, que tem alguém que você contratou, e às vezes aquela pessoa precisa ser desligada. Você precisa aprender a fazer isso de uma forma humana, de uma forma técnica. Opa, vou trocar de mão aqui. De uma forma que você tenha um compliance jurídico, ou seja, você tem menos risco de uma ação trabalhista. Eu vou explicar tecnicamente também, mas eu vou explicar de uma forma simples, de uma forma tranquila. Como você demitir alguém. Esse é o vídeo de hoje. Tem muitas empresas grandes, multinacionais, que cometem erro nessa área, tá? Então fica comigo, ó. Eu não tô em casa, tá? Ó, estou em outro local. E por isso que eu não estou de terno, gravata e trajado como um advogado. Mas, para quem não me conhece, tenho 22 anos de experiência jurídica, sou mestre pela USP, tenho várias pós-graduações na área jurídica, tenho também especializações e, além disso, tenho especializações na área de programação neurolinguística, sou pesquisador de neurociência, sou hipnoterapeuta clínico, tenho curso de inteligência emocional. Mas vamos focar agora no mais importante. Você tem uma empresa e tem uma pessoa que está te atrapalhando muito na empresa, está desagregando na sua equipe, está te dando muito problema. Eu vou falar da demissão aqui de uma forma que você nunca viu. Muito diferente de simplesmente focar no dia a dia da empresa. A gente vai falar aqui de lei, vai falar aqui das escrituras sagradas, vai falar da Torá, vai amarrar tudo isso. Começando, gente. As primeiras legislações do mundo, elas aconteceram onde? Nos povos mesopotâmios, sumérios e dentro do povo hebreu. Moisés trouxe as tábuas da lei e ali tinha os 10 mandamentos, tinha outros misvot, que são comandos em hebraico, né, que a pessoa precisa seguir, e as punições também, então tinha leis. Só para explicar essa correlação, o que acontece? A demissão, tem um cachorro latindo, outro tossindo, a demissão é a pena de morte empresarial. Você tem uma vida na sua empresa, certo? Quando você desliga alguém da empresa, naquela empresa, aquela pessoa saiu daquela vida. É a sanção mais grave que você pode ter numa empresa, salvo alguns contratos bem específicos que tem pena de multa e tudo mais. Mas vamos lá. Tem lá os 10 mandamentos e tem um mandamento que diz não matarás. Se você for ver no hebraico, na verdade o que está falando é não cometerás homicídio. Não matar uma pessoa querendo matar, com dolo, entendeu? Com a intenção de matar. Tanto é verdade que se você acompanhar o livro de Êxodo e depois você vai chegar em Deuteronômio, você vai chegar em Levíticos, depois Deuteronômio. No finalzinho de Levíticos, depois Deuteronômio, é orientado, Deus orienta Moisés, e depois quem vai executar isso é Josué, no livro de Josué, que tem algumas cidades que são chamadas de cidade-refúgio. O que é isso? Vou te dar um exemplo. Eu estou caçando com arco e flecha, estou caçando um animal, um alce, sei lá. Eu jogo a flecha e atrás dos arbustos tinha uma pessoa, e essa pessoa morreu. Eu nem sabia que ela estava lá, eu não tive dolo, eu não tive essa intenção. Então essa pessoa não é punida com a pena de morte no Antigo Testamento, na lei mosaica. Essa pessoa tem a chance de se refugiar numa outra cidade, que é uma cidade-refúgio. Vocês entenderam? Se uma pessoa quer matar outra de propósito, com dolo, na maldade, digamos assim, e descobrem quem ela é, tendo duas testemunhas pela lei mosaica, essa pessoa ia para os limites da cidade e ela ia ser apedrejada. Então era uma vida por outra vida. Você percebe que desde aquela época já existia uma dosimetria da pena. O que é isso? Existia uma gradação de uma pena mais grave, ou seja, eles separavam quem tinha dolo de quem não tinha dolo. Basicamente, por que eu estou falando isso? Essa premissa super antiga é aplicada até os dias de hoje e deve ser aplicada na demissão. Salvo casos excepcionais, você não deve demitir alguém pelo primeiro erro. Pegar e falar, você já está demitido. Você tem que ter uma gradação, você tem que ter uma estrutura que te dê segurança. Para você demitir aquela pessoa, entender que ela precisava ser desligada, ou seja, ela não vai se revoltar. Se você fizer do jeito certo, ela vai entender que ela precisava ser desligada, você vai se sentir melhor, não vai se sentir culpado, e principalmente, juridicamente falando, você vai estar protegido. Deixa eu trocar de mão de novo, vamos mudar de ângulo. É o seguinte, primeira coisa que você tem que ter numa empresa é uma cultura. O que é cultura? Cultura é tudo que você faz na sua vida e forma uma cultura. Por exemplo, se eu, a minha esposa e a minha filha, a gente almoça e janta junto na mesma mesa. E tem esse costume, é uma cultura da nossa família. Tudo que a empresa faz durante o dia a dia é uma cultura. Então eu vou te dar um exemplo.
Se na sua empresa tem um cafezinho, todo mundo vai lá falar mal do chefe. E você que é o CEO, que é o gestor, você permite isso? Você sabe que essa rádio peão, que esses usos não acontecem, você permite? É uma cultura permitida. Vamos supor que você vai fundar uma empresa, ou você vai estabelecer um manual de cultura da empresa. E lá você coloca em todas as letras. Durante o coffee break, não é permitido discutir questões de trabalho. Especificamente, não é permitido falar mal de outros colegas, etc. Tá lá, a lei. É uma constituição da tua empresa, uma cultura. Você pega essa cultura e faz uma palestra e lê para todos os funcionários. Ou, se for uma empresa muito grande, por setores, certo? Vai lá, aluga um espaço, pega um espaço, faz essa palestra, entrega na mão deles. Então, estou dando um exemplo aqui claro. Ficou claro, por exemplo, que você não pode chegar atrasado, o limite de tolerância é 30 minutos, que você não pode falar mal de outros colegas, que você não pode criticar abertamente o seu supervisor. E aí, você tem que criar mecanismos para tornar a empresa palatável, a pessoa suportar aquilo, porque às vezes ele discorda do supervisor. Você pode criar, por exemplo, uma caixinha anônima, ou um software anônimo que a pessoa não é identificada e ele fala, olha, isso aqui eu acho que não é melhor para a empresa. Ou a própria pessoa ser instigada e ter receptividade do superior, de chegar e falar, olha, eu discordo dessa decisão, respeito, sem ser punido. Você cria isso é cultura, você cria isso. Se você criou isso e amarrou bem isso, você está seguro de que se aquela pessoa não fizer aquilo, ela cometeu uma transgressão. E aí vamos lá. Vamos supor que uma pessoa ela trabalha e fica mais da metade do tempo de trabalho no café reclamando dos outros, reclamando do chefe, etc. Você chama essa pessoa e diz o seguinte, olha, a gente tem uma cultura, você assistiu a palestra? Assisti. Você leu lá e assinou que leu? Tá aqui, ó, a sua assinatura. Você leu, certo? Que não podia fazer isso? A gente tem aqui, ó, N relatos de vezes que você tá fora do seu ambiente de trabalho, tá lá no café e tá falando mal. Falou mal do Zezinho, do Guinho, do Luizinho, etc, etc, etc. Então eu vou estar te dando aqui uma advertência. Não é permitido pela nossa cultura isso, tá? Você é um excelente funcionário. Tem uma técnica, que é até uma técnica de coach, que é a técnica Band-Aid. Quando você vai dar um feedback negativo para alguém, você coloca 2 positivos e no meio você coloca o negativo, entendeu? Então, por exemplo, você fala assim, você é super prestativo, super inteligente, mas nesse aspecto, você, como a gente gosta muito de você, eu tô te dando essa primeira advertência e assim, eu conto com a sua colaboração que isso não vai acontecer de novo. Beleza. Aí passa um tempo, o cara piora, repete. Olha, tô te dando uma segunda advertência, tá? Antes de tomar uma decisão mais drástica, por quê? Você melhorou, você passou 5 meses aqui focado no trabalho, você produziu mais, seus indicadores melhoraram, só que aí você voltou a fazer aquilo. Por que a pessoa volta a fazer aquilo? Às vezes é inconsciente, tá? É um sabotador dela, é o crítico que está funcionando. Isso é uma coisa que se você acompanhar o meu conteúdo, me siga no Instagram, @restauraçãosa, me siga no YouTube que você vai saber. Mas a pessoa ela acaba voltando para aquele problema. Você dá uma advertência mais drástica. Antes de tomar uma decisão final, quero te dar essa advertência aqui, tal, tal, tal. Passou mais um tempo, essa pessoa ela já sabe, que ela cometeu o erro, por que ela cometeu o erro, o que ela violou, que a batata dela tá assando, porque ela já tem 2 advertências. Quando for chegar a demissão, que a pessoa errou de novo, já é uma terceira vez seguida, ela vai ter um contexto. Por mais negacionista que ela seja, no sentido de falar, não, estão me perseguindo, às vezes a mente cria coisas para as pessoas. Só que você tem documentado, você tem lá, assinado, você tem o dia que você deu a palestra com a cultura da empresa, com as normas da empresa. Você tem lá, assinado que ela recebeu a constituição da empresa, a cultura da empresa, e assinou, rubricou. Você tem o dia da primeira advertência. Aí você começa falando tudo isso. Olha, aconteceu isso. Realmente não vai dar para continuar por conta disso. Eu vou estar desligando. Você tem muitas qualidades, mas dentro da cultura dessa empresa não houve adequação. Você não fala adjetivo negativo. Você não... Peraí que tá passando uma moto aqui. Gente, eu não estou em casa, mas como vocês sabem eu não falho, né? Vou deixar o vídeo de qualquer jeito, eu estou gravando aqui no local improvisado. Mas você não adjetiva a pessoa de forma negativa, você fala da conduta dela. Só a conduta. A sua conduta não se coaduna, não se enquadra com as normas da empresa, com a cultura da empresa. Conforme comprovado, advertência 1, advertência 2 e hoje aqui. E por isso eu vou estar te desligando
E agradeço pelo tempo que você trabalhou, mas vou estar te desligando. Resumindo, se aquela pessoa não se enquadra na sua empresa, você é o empresário, você que criou a empresa, você é o CEO, você tem que se impor e promover ela para o mercado de trabalho. Às vezes tem outra empresa que funciona melhor com gente falando mal dos outros, sei lá. Eu não acredito, mas pode ter, não sei. Mas na tua não vai acontecer isso, porque você que está decidindo e você não quer isso, entendeu? Bom, resumidamente, gente, eu vou falar agora bem resumido, porque o vídeo já ficou longo, a estrutura. Você vai criar uma cultura para sua empresa. Você vai passar essa cultura de forma expressa para as pessoas. Se nessa cultura tiver algumas determinações que você não pode criticar o superior ou a empresa diretamente, você tem que criar uma válvula de escape. Ou ter uma ouvidoria, ou ter um lugar anônimo, ou você tem que ensinar o superior a saber ouvir crítica, a receber feedback. Você tem que criar uma válvula de escape, senão também fica desequilibrado. Se você criou tudo isso, você pode implementar isso que eu falei. Lógico, não é uma fórmula de bolo, você vai adaptar as situações. Às vezes tem uma pessoa que é muito sensível, que na primeira advertência começa a chorar. Existe uma cultura vitimista no Brasil. Então você tem que adaptar um pouco isso a cada pessoa. Mas em linhas gerais, se você fizer isso com educação, com respeito, sem levantar o tom de voz, com cordialidade, de forma técnica, você vai conseguir praticar o ato de demissão de uma forma totalmente segura para você. Você vai se sentir melhor, porque tem um parâmetro profissional, não é uma coisa pessoal. E a pessoa também vai se sentir melhor, que ela vai falar, não está brigando com a minha alma, com a minha pessoa. Foi uma atitude que essa empresa não aceita. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, me siga se você não me segue. Compartilhe, curta, se inscreva no canal. Um bom domingo a todos e um grande abraço. Tchau.